bika bika mwana yo salela ngangolu na yo yawe bika bika mwana yo etela Yesu milolo oh Masia yonde longa na kaye oh Masia lombe yonde longa na kaye oh salela ngangolu na yo bika bika mwana yo salela ngangolu na yo yawe bika bika mwana yo Polo na Sila bango bakanga makie sena kombo na yo ya okangolaki bango lelo ngai nakangami mpona ndimiko yembela yo na nguya ya loyembo kangola ngai na bika ya Manuele oh Masia yonde longa na kaye oh Masia lombe yonde longa na kaye oh salela ngangolu na yo bika bika mwana yo oh salela ngangolu na yo bika bika mwana yo etela Yesu lisusu milolo nazalaki eloko akolia na mokili inzongi toko na monoko ya baini banga nayoki mbela ya Yesu nayambi elokola mokonzi na mbongwami nakomi lipekapeka poizo na monoko ya baini banga ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu nazali ya yo ya ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga oh bana balingi babona ndelo boko oh Yesu ya sembola loboko oh Yesu oh ya oh Yesu oh ya tozala bokwananga oh Yesu yo demolobeli na ngai epai ya papa oh Yesu zinga na ngai eza molili oh Yesu oh makongelo ya yoza pole oh Yesu oh fenajela tino tolokolela mba oh Yesu oh fenajela tino tolokola sapatwe oh Yesu oh miracle kotala toto na bibisa louange oh Yesu oh miracle kotala toto na bibisa louange oh Yesu oh miracle kotala toto na bibisa louange oh Yesu ya oh Yesu ya oh Yesu oh Yesu etela Yesu oh hakuna wa kufanana na Bwana oh hakuna wa kufanana na Bwana ozala vokananga oh Yesu oh yo demolobeli na ngai epai ya papa oh Yesu zinga na ngai eza molili oh Yesu oh makongelo ya yoza pole oh Yesu oh fenajela tino tolokolela mba oh Yesu oh miracle kotala toto na bibisa louange oh Yesu betela nzambe wana maboko bien-aimé soki oza na esengo maboko wana Yesu ayoka yango obakisi mpe na mololo bien-aimé kanga aleluya aleluya betela ye maboko bien-aimé
Tombola mongongo maboko no pesa nzambe wana Levantem merci suas bien mãos e aimé. comece a agradecer a Deus. Pesa merci. Diz obrigado ao Yenda Senhor. stangisi biso na troisième service Ele oyo. que nos trouxe nesse serviço Motomoko terceiro. apesi nzambe merci. Alguém eleva e agradece Ozoko a adorer Deus. Seigneur Jésus-Christ. Agradeça ao Senhor. Yenda zali moto e tonga. Ele é a cabeça Pesa da merci igreja. bien aimé. Agradeça, bem amado. Tombola mongongo bana ko pesa merci. Levante a sua voz e diz obrigado ao Senhor. Alabi mon nom béni l'Éternel et n'oublie aucun de A ses minha bienfaits. alma bendiz ao Senhor, não se esqueça Kobosa na bola dos nzambe seus te bens. bien aimé. Não esqueça da bondade do Pesa Senhor. merci pour na privilège na ton Agradeça pelo oyo. privilégio nesta manhã. Pesa merci bien aimé. Ou agradeça. Yenda protéger biso. Ele quem nos protegeu. Yenda abateli biso. Ele quem nos cuidou. Alors ça la reconnaissez pas nzambe. Seja grato a Pesa Deus. merci pour la protection. Agradeça pela Pesa proteção. merci pour la santé divine. Agradeça pela Pesa saúde merci divina. parce qu'il n'a pas su percer. Agradeça porque Ele te deu avanço. Pesa merci bien aimé. Agradeça. Motomoka zo célébrer comme nzambe. Alguém está a celebrar o nome do Senhor. Dis merci à notre Seigneur. Diz obrigado ao nosso Na Deus. kiti na biso a fécondité. No dia da fecundidade. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Merci le roi des rois. Obrigado, Rei dos Merci Reis. le Tout-Puissant. Obrigado, Todo-Poderoso. Sois loué Seigneur. Louvado seja o Senhor. Bien-aimé bisa nzamba tindela oyo liloba. Diz ao Senhor para te enviar uma palavra. Baki maloba o na ebisaki bino ezali bomoi. As minhas palavras são vida. Loba papa tindelanga liloba na Diz, tongo Pai, lelo. envia a palavra nesta manhã. Nafongoli motema nayoka yo. Eu abro meu coração para te Pondela pour na ouvir. parole bien-aimé. Ore pela palavra. Nzambe wana tindela biso liloba. Que Deus envie a palavra. Abina bengaki bino boluka ngai ya pamba te. Eu vos chamei não para me ouvir em Bondela pour na vão. parole. Ore pela palavra. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Merci le roi des rois. Obrigado, Rei dos Reis. Au nom Em nome de Jésus, de Jesus, nous avons ainsi prié. nós assim oramos. Papa, glorifie liloba na ona tongo Pai, oyo. glorifica o seu nome, a sua palavra Loba nesta kito ya manhã. kuluka oyo ya pamba te. Não viemos te buscar em Andimi vão. semete na kiti oyo ya fécondité. Acredito que neste culto da Stérilité ya frutificação, moto moko oza brisé a na kombo na Yesu esterilidade Christ. será quebrada em nome de Jesus. Wana tokoti awa na présence na yo Aqui Yahweh. estamos na sua presença, Tobima na Yahweh. présence na yo. Que sejamos frutíferos em Moko sua na moko presença. apambwama na kombo na Yesu Cada um de Christ. nós seja Grâce ya abençoado. commission. A graça desta Et même ma comissão délivrance na moko na que moko. traga libertação À a travers cada la puissance de ta pelo parole. poder da sua Merci palavra. Saint-Esprit. Obrigado, Au Espírito glorifier Yesu Santo, à travers parole. de glorificar Au o nom nome de de Jesus pela Jésus-Christ. palavra, em nome de Jesus. Amen. Amém. Betela nzambo na maboko. Aplauda fortemente para o Senhor. S'il vous plaît, tofandi na présence ya nzambo. Podemos sentar na presença de Deus. Praise the Lord. Aleluia. Est-ce que moto moko aza na esengo na tongo alelo? Alguém está feliz nesta manhã? Soki oza na esengo betela susu Se nzambo você na está maboko. feliz, aplauda para o Senhor. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Sou redimida para florescer em tempos difíceis. Oyo nzambe alobi ekosalama na vie na O que o biso na Senhor kombo na Yesu disse vai Christ. se realizar nas nossas vidas. Toza reconnaissant epa nzambe Somos gratos para com mpona Deus privilège apesi biso na troisième service. pelo privilégio do terceiro serviço. Kombo ya Seigneur Jésus-Christ ezwa Que o lokumu. nome de Jesus seja louvado. Et topesi papa na biso andako merci E mingi. agradecemos ao nosso Pai da casa Mpona opportunité apesi biso na troisième service. pela oportunidade deste terceiro Tomerite yango te serviço. meza grâce. Não merecemos, mas Nzambe é uma apambola graça. papa na biso. Deus abençoe o nosso Pai. Même l'Esprit Saint Mesmo o Espírito Santo oyo etambwisaka papa que guia o Pai, yo nazokamba biso na Ele que tongo vai oyo. nos guiar nesta E manhã. nazondimisama ete Acredito, moto moko akotaki na problème awa alguém que entrou aqui com problema azobima na solution au nom de sairá Jésus-Christ. daqui com uma solução. lelo ezali journée d'alliance de la fécondité. Hoje é o dia da aliança da fecundidade. Eza accompagné à travers le corps et le sang de É Jésus-Christ. acompanhado pelo corpo e sangue de Jesus. Forme nyonso ya stérilité Todo tipo de na esterilidade domaine nyonso na vie na em yo toda a área da sua vida et mettre fin lelo na kombo na será Jésus-Christ. fim hoje em nome de Jesus. Ezala na domaine ya libumu, Seja no seu ezala na ventre, domaine ya finance seja na et finança, mettre fin lelo au nom de será Jésus-Christ. basta hoje em Si nome de tu crois, Jesus. cela dit Se Amen. acreditas, diz amém. Dis encore Amen. Diz amém. Alléluia. Amém. Servir Dieu paye mieux. Servir a Deus paga mais. Yango ezali focus prophétique na biso ya mois na É o biso ya foco mars. profético do mês de março. Kosela nzambe yango nde futaka malamu. Servir a Deus paga mais. Et ba série d'enseignement E séries de tozo ensinamento partager dans le premier service papa veut que fondation que estamos a partilhar. O nosso Pai colocou o alicerce et deuxième service no segundo et le serviço. troisième service E neste est terceiro, intitulé Servir Dieu et l'intérêt de son royaume o tema é servir a Deus os interesses do seu paye reino. de manière
incomparable. Paga de maneira incomparável. Balobi kosala nzambe pe royaume na ye yango nde futaka na bokamwisi nyonso. Servir a Deus e os seus interesses do reino paga Exode muito 23, mais. 25 à 26. Êxodo 23, 25, 26. Verset biblique oyo je crois tolobelaka yango tongo midi poko. Este verso é um verso pela qual falamos cada hora. Mais kino moto asosola malamu verset biblique oyo. Mas até que nós possamos entender este verso, Akozwa oyo fanisami kati na yango te. se você não entender, não vais receber nada. Nzambe alobi bokosalela nga. Vós me servireis Enga nzambe na kopambola bino. e eu, Deus, vos abençoarei. Asuki wana te. Não parou por ali. Alobi na kolongola maladi kati na bino. Afastarei a doença em vós. Nzambe asuki wana te. Deus não parou dizendo Alobi na isto. kobakisela bino mikolo. Vou acrescer os vossos dias. Alléluia. Amém. Donc nzambe alobi premièrement akobénir yo. Primeiramente, Ele vai te abençoar. Soki maloba oyo eza solo. Se esta palavra são Moi oyo reais, ekosila te. este mês não vai Vipambolo komi terminar. partage A na yo. bênção será sua Moi oyo partilha. ekosila te. Este mês não vai Trace terminar. nyonso ya maladi na nzoto na yo. Todo sinal da doença em Eza ti détruit na kombo na Yesu é Christ. destruído em nome de Jesus. Longue vie ezala partage A na yo na longa kombo na Yesu vida Christ. será para ti. Alléluia. Amen. Conseil ya nzambe yango ezali clé principale na royaume ya O nzambe. pensamento de Deus é a chave matriz para o reino de Deus. Tomoni mosala ya nzambe Daniel O servo de Deus Daniel, na Daniel 6 okomona ngo na verset 20. Daniel 6:20. Alléluia. Amém. Service ya Daniel esalaki azala préservé na libulu ya bankosi. O serviço dele lhe protegeu no alçapão de Nani akoya leões. kobikisa Daniel na libulu ya Quem banlion viria lhe salvar no alçapão de leões? si ce n'était pas Dieu? Se não fosse Deus. Même ye moko roi apusani pembeni ya Daniel. Mesmo o rei se aproximou do Abi Daniel. Daniel. Disse Daniel, Nzambe oyo osalelaka o Deus pela qual tu akoki serves, kobikisa yo na libulu ya bankosi. ele te livrou do alçapão de leões. Alobi serviteur de Disse l'Éternel. servo do De Senhor. comprendre que service ya Daniel O serviço do Daniel esalaki ememela ye protection divine. trouxe a proteção divina Wana para ennemi ele. atelemelaki E ye. quando o inimigo levantou contra, Tosambeli Nzambe. oramos a Wana Deus. nyema akotelemela yo. Quando o inimigo levantar, Service na yo é protegido o na teu kombo na Yesu serviço Christ. será protegido em nome de Jesus. Servir Dieu n'est pas une simple activité. Servir a Deus não é uma mera atividade religiosa Alléluia. Amen. Toi un simple loisir. ou prazer. Mais conseil à Nzambe Servir a Deus ezali affaire. é negócio. Ezali activité moko te ya bongo bongo non. Não é atividade à toa To loisir moko boy non. ou lazer. Eza affaire É mobimba. negócio. Christ a confirmé ngo na Luc 2:49. Lucas 2:49. Wana ba ko luka na temple. Quando vieram à busca É dele si no papa pe templo, maman. disse pai Abi e me sua bozo mãe, luka ngai por pourquoi? que vocês me Est-ce que procuram? vous na tinda maki pona Não sala sabem que mosala? fui enviado para A trabalhar. confirmé que service ezali affaire. Ele confirmou que o serviço é negócio. Alléluia. Amen. De la même manière, Da mesma tant forma, yo okoti na affaire wana na Nzambe, quando você se engaja nesse negócio, eza na ba bienfait oyo ezali caché. existem benefícios escondidos. Alléluia. Amen. Donc comprendre que service ya Nzambe O serviço de Deus yango nde transformaka bakroya nyonso bakoma oyo tobengi bagéant. é que transforma todos os crentes comuns em gigantes. Psaume 89, 21 à 25. Salmos 89, 20 e 24. Psaume 89, 21 à 25. Salmos 89, 20 e Awa 24. Nzambe azola ba, j'ai trouvé David mon serviteur. Eu achei o Davi, meu servo. Je l'ai oué. Eu ungi ele. Alléluia. Abina Amen. moni David mosali na ngai. Eu achei o Davi, meu Na servo. wendre ye. Eu ungi ele. Verset 2, 22. Verso 22. Abi, ma main le soutiendra A minha mão lhe et mon sustentará. bras le E fortifiera. o meu braço vai lhe justificar. L'ennemi ne le surprendra O pas inimigo não vai lhe et surpreender. le méchant ne l'opprimera Os point. maldosos não vão lhe À partir de oprimir. ce matin, Doravante, ennemi akolongo te o na kombo na Yesu inimigo não Christ. vai te vencer. Ennemi akolongo te na O kombo na Yesu inimigo não Christ. vai te vencer. Nzambe, j'ai trouvé David mon serviteur. Eu encontrei o Davi, meu servo. David kolobaka David peu importe azalaki na zamba, Ele estava lá no mais mato, azalaki importé pa ya Nzambe. mas Deus olhava Il para ele. servait Dieu même na kati ya zamba. Ele servia a Deus mesmo na Parce floresta. qu'il fit chanter. Porque ele foi o Ezalaki cantor. na
O Esaú tinha muitos filhos. Alléluia. Amém. David. O filho que Deus olhou foi o Davi. Porque ele trazia alegria para o coração de Deus. Até que você seja importante para Deus. Você não vai ver a mão de Deus. O Davi foi útil. E Deus o exaltou acima de todos. O homem que é gigante, todas as pessoas lhe obedecem, honram ele, porque ele está acima. Alléluia. Amém. Aleluia. Oramos a Deus nesta manhã. Você estará acima em nome de Jesus. A oração do avanço do reino é que traz a recompensa aberta. Mateus 6, verset 6. Mateus 6:6. Quando tu queres orar, entre no seu quarto, comece a orar. Deus que vem no oculto vai te responder. 17, 18. 17, 18. Alléluia. Amém. Mateus 6, 17, 18. Quand tu gênes, quando jejuar, parfume ta tête et lave ton visage. Lave o seu rosto e cobre a sua cabeça. En fait de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Para não mostrar a todos que você está em jejum. Père qui est là dans le lieu secret. Mas apenas o teu pai que está no lugar et ton Père secreto. qui voit dans le secret. Ele que vê no Te secreto. le rendra. Ele vai te recompensar. Amen. Amém. Papa e biso awa que de prière ou eza service, c'est-à-dire prière ou motasambeli pour l'église. A oração que é serviço é a oração para o avanço do reino. Abondeli pour na bato bazo misala. Ele ora para as pessoas que têm Abondeli par trabalho. exemple pour na babeli babika. Ora para os doentes serem sarados. Yangone comme service. É que se torna a oração prière serviço. personnelle c'est service Oração pessoal que tem a ver contigo não é serviço. Abondela pour na famille c'est service. Orar pela sua família não é servir a Deus. Prière est comme service. Oração que é serviço é quando você ora a favor dos outros. Assim que a sua oração se torna serviço. Isso paga mais. Aleluia. Amém. Ouviste aqui o testemunho? Ele orou pelo avanço do reino. E Deus se manifestou. Aleluia. Amém. Oramos a Deus nesta manhã. Aquele coração de orar para Deus, recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Proverbe 3, 25. Provérbios 3, 25. Proverbe 3, 35. Provérbios 3, 35 les sages diz: hériteront la gloire. Os sábios vão herdar a glória. Rapidement, tous hommes ont plateforme et tendance. Vamos ver plataforma da mordomia do reino. Plateforme et tendance e avancement et royaume. Plataforma para a mordomia do avanço do reino. Plateforme, vocês vão cibler avec passion ba âme. É para convidar com paixão as almas. Cibler. Convidar avec passion, com paixão as almas de Deus, famílias especificamente para lhes trazer na igreja. João 1, 40 a 42. Vimos o André. Ele deu publicidade de Jesus. Ele disse: venham. O que os profetas disseram, o Messias chegou. Aleluia. Ele falava sobre boa nova de Jesus. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon. O primeiro que ele encontrou foi o Simão, seu irmão, e disse: nous avons trouvé le Messie. Achamos o Messias. Ce qui signifie Christ. Que significa Cristo. C'était André. Foi o André. Aleluia. Amém. Pois alors. Aleluia. Acte 16. Actos 16. Acte 16, 30 à 33. 30 a 33. Paul na Silas. Vimos o Paulo e Silas. Eles batizavam famílias. Pourquoi? Porque parce que ma famille tinham problemas familiares. Il y a des familles où ça problèmes sérieux. Tem famílias que têm problemas graves. Tem famílias que são pobres. Você vê numa família toda estudaram, mas ninguém trabalha. Homens inteligentes, mas não trabalham. Mulheres bonitas, mas ninguém casa. Tem famílias que têm problemas. Paulo e Silas tiveram um engajamento
e orar a favor das famílias, para que Jesus entre nessas famílias, para que as famílias sejam salvas. A sua família será salva em nome de Jesus. A sua família é salva em nome de Jesus. Apenas um convite que tu darás é capaz de liberar a sua família. Quando você recebe o convite, tenha a compaixão de alguém, a vida dele deve mudar. E naquele momento é que Deus vai recompensar. Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Você deve ficar engajado para enviar convites, trazer pessoas nos nossos cultos especializados. Serviços especializados são como cultos de Santa Ceia, cultos de azeite, de manto profético. Porque é uma missão que Deus deu à igreja, que as pessoas sejam libertadas através da opressão satânica. Aleluia. Amém. A Santa Ceia é a revelação de Deus ao seu servo Davi, que através do sangue e o corpo é o Deus vou operar. Através do azeite vou operar. Você tem uma missão de trazer essas pessoas nesses cultos. Quando beber o sangue, mesmo se era impotente, se tinha problemas, o sangue de Jesus tem capacidade de dar a vida. Assim que você beber o sangue desta manhã, a vida vai entrar em ti em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que faire pour que notre service soit qualifié aux récompenses? O que fazer para nossa mordomia ser qualificado para a recompensa? Que faire pour que notre service soit qualifié aux récompenses? O que fazer para que a nossa mordomia seja qualificada à recompensa? Temos dois tipos de serviço. Temos serviços aceitáveis e serviços não aceitáveis. Deus não aceita todo serviço. Você pode servir a Deus, mas em vão. Aleluia. Amém. Porque Deus olha o coração, mas não o corpo. Premièrement, nous devons servir Dieu avec joie. Devemos servir a Deus com alegria. Alegria. Alguém diz alegria. Diz alegria. Você deve servir a Deus com alegria. Se o teu serviço não tem alegria, Deus não pode operar nisto. Deutéronome 28, 47 à 48. Deutéronome 28, 47 48. Deutéronome 28, 47 à 48. 47 48. Porquanto nós querem me servir por todo o nosso coração, a maldição seguiu essas pessoas que não serviram a Ele. Por isso tenha cuidado. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance. Por não ter no meio da abundância. Servir votre Dieu. Servir vosso Deus. Aleluia. Aleluia. Avec joie de bon cœur. Com júbilo e alegria. 48. 48. Tu serviras au milieu de la faim. Então servirás no meio da fome. Que não seja sua partilha. De la soif, de la nudité, a sede, a nudez, a pobreza. De toutes les choses. Todas as coisas. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Que o inimigo enviará contra ti. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Colocará um jugo de ferro sobre teu pescoço. Não serão para ti em nome de Jesus. Para aqueles que servem a Deus com murmúrio, falando à toa. Deus não ama isto. Murmure devant Nzambe, c'est ta colère ya Nzambe. Murmura diante de Deus, traz a ira de On Deus. ne murmure pas à l'œuvre de Dieu. Você não pode murmurar servindo a Deus. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Atitude na una service ya Nzambe. A sua atitude no seu serviço determina a atitude de recompensa que você pode. Determina a recompensação que você terá. É como você mandou o seu filho. Ele vai murmurando. Ça décourage. Isso desencoraja. Você pode até lhe bater. Porque ele vai demonstrar que é mal educado. Da mesma forma, Deus te manda ganhar almas. Não, tem muito sol, não posso andar. Você está a faltar respeito a Deus. Aleluia. Tem muitas maneiras que faltamos respeito a Deus sem saber.
tout notre cœur. Devemos servir a Deus com toda alegria. Deuxièmement, segundo, nous devons servir Dieu. Devemos servir a Deus volontairement. De boa vontade. Alléluia. Amém. Volontairement. De boa vontade. Volontairement. Servir a Deus de boa vontade. Tu comprends que servir a Deus não é o dom que você recebe. Mas é uma escolha que você faz e segue. Deus não vai te obrigar a lhe servir. Alléluia. Mas você deve escolher. O Josué fez uma escolha clara. Vocês escolheram o quê? Eu, Josué, com a minha família, serviremos a Deus. Aleluia. Amém. Ele fez a sua escolha e todo mundo soube. 1 Coríntios 9:17. 1 Coríntios 9:17. A palavra diz: si je le fais d'un bon cœur, se prego de boa vontade, j'en ai la récompense. Tenho direito à recompensa. Si je le fais malgré moi, se eu faço além de mim, alléluia, amém, malgré moi, c'est une charge qui me confie. É uma carga que me foi confiado. Se eu tenho coração, vou receber recompensa de Deus. Servir a Deus no departamento pela vontade. Deus não vai te empurrar, não vai te obrigar, porque você quem precisa de Deus, Ele também te precisa. Mas em nenhum dia Ele vai te esforçar, vai te falar, mas a sua obediência, você vai escolher obedecer ou não obedecer. Eu oro a Deus. O Espírito da obediência será a sua partilha em nome de Jesus. Será a sua partilha em nome de Jesus. Se crês, diz amém. Diz encore amém. Diz amém. 2 Coríntios 8:12. Existe também benefícios. Quando você serve a Deus, existe benefícios. Servir a Deus paga mais. Vamos ver alguns benefícios. Quando tu serves a Deus, o benefício traz saúde e vitalidade. Le service dans le royaume, o serviço no reino, assure la santé et la vitalité. Atrai a saúde e a vitalidade. Vai te assegurar a saúde e a vitalidade. Donc tu comprends que servir Dieu, servir a Deus, maintient la santé en forme. Mantém a saúde em forma. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Exode 23, 25 à 26. Êxodo 23, 25, 26. Acabamos de falar. Deus está tirando doença na vida dos homens. Deus não se preocupa apenas em abençoar o homem. Dentro da redenção, como filho de Deus, você tem direito à saúde. Aleluia. Você tem direito à saúde. A saúde é teu direito de nascença. Você recebeu Jesus na sua vida. A saúde é para ti. Porque se você tem dinheiro, mas não tens boa saúde, é em vão. Aleluia. Amém. Podes ter muito dinheiro, mas você é doentio. É uma das armas que o Satanás usa para te tornar pobre, para destruir o seu futuro. É a doença. Imagina que você já trabalha, mas estás doente, forte, desempregado. Você está doente. Não importa o dinheiro que você tem, você vai querer salvar-se. Enquanto que o demônio está te puxando o dinheiro. A mulher do fluxo de sangue teve esse problema. Muitos anos. O demônio da doença estava sobre ele. Todo o dinheiro que ela trabalhava ia na doença. Recebeu seu salário. Primeira coisa, vai na farmácia, porta do hospital. A partir de ce matin, par le communion de ce matin, pela santa ceia de hoje, decretamos todo o demônio da doença do seu corpo está destruído em nome de Jesus. Eu não vi o seu amém. Se és tu, diz amém. Diz amém.
É uma das coisas que o Satanás oprime os homens doentes. Terceiro João 2. Eu desejo que vocês estejam bem. Tenham boa saúde. Por que o Senhor quer que tu tenhas boa saúde? Sabe que tu deves evangelizar. Você deve orar pela sua obra. O reino de Deus não vai permitir que você fique doente. Aleluia. Amém. Nenhuma empresa deseja que você fique doente. Principalmente os importantes que trabalham bem. Eles são protegidos. A empresa sabe que se você ficar doente vai dar falha. Da mesma forma, Deus não pode permitir que tu fiques doente, porque a sua obra te precisa. A doença saiu na sua vida em nome de Jesus. A doença saiu em ti em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Diz amém. Proverbe 13, verset 17. Provérbios 13, 17. Proverbe 13, verset 17. Provérbios 13, 17. Alléluia. Amém. Un envoyé méchant homem tombe dans le malheur. Cai na maldade. Mais un messager fidèle, mas mensageiro fiel, apporte la guérison. Ele traz a cura. Un envoyé méchant, enviado maldoso, toujours un problème. Ele cai em problemas. Mas aquele que é fiel a Deus, ele será entregue tudo o que ele precisa. Segunda coisa, quando você serve a Deus, você terá avanço sobrenatural. Diz avanço sobrenatural. Diz avanço sobrenatural. No nom de Jésus. Sua partilha em nome de Jesus. Luc 5, 1 à 7. Lucas 5, 1 até 7. Luc 5, 1 à 7. Lucas 5, 1 até 7. Pierre. Aqui vimos o Pedro. Ele Ele conheceu o avanço. Alléluia. Amém. Comme Jésus se trouvait auprès d'un lac. Jesus estava perto do lago. Alléluia. Amém. Et que la foule se pressait tout autour de lui. E a multidão estava a seu redor. Pour entendre la parole de Dieu. Para ouvir a palavra de Deus. Il vit au bord du lac. Viu a deux beira barques. do Tous lago. les pêcheurs étaient descendus barcos. le filet. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques. Entrou num dos barcos. Qui était à Simon. Que pertencia a Et Simão. il le pria de s'éloigner un peu de pediu-lhe de terre. lhe afastar da terra. Puis il saisit. Então ele Et foi. de la barque il enseignait la foule. E do barco ele ensinava o povo. Lorsqu'il lui cessait de parler, Tendo acabado de il falar, dit à Simon, disse a Simão: avance en pleine eau vá para onde et está as jette vos águas filets pour e pêcher. lance a sua rede para pescar. Simon lui répondit, Maître, Simão respondeu: mestre, nous avons travaillé toute la nuit trabalhamos toda a noite sans rien prendre, sem nada buscar. mais sur ta parole, Mas sobre a sua sur ta palavra, parole, diz sobre a sua sur ta palavra, parole, sobre a sua je jetterai palavra, le filet. eu lançarei a rede. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. L'ayant jeté, Ele ils lançou. prirent une grande quantité de poissons Ele tomou muita quantidade de et peixe. leur filet se rompait. E as redes rasgaram-se. Lipambo lyo simba na mwa A oyo bênção que você vai segurar neste mês ekodeborde na vino na kombo na vai Yesu Kristo. transbordar em sua Na vida, bafere na yo nos seus negócios. mbongo wana koyeba place kotia moke Aquele na kombo dinheiro na Yesu você não vai Kristo. saber onde colocar. Okobenga bato batangela yo mbongo Chamará a wana. pessoa para contar Si c'est o toi, dis dinheiro. amém. Diz amém. Percé. O avanço. Bato ba percé. Diz avanço. Le bal sous percé. Avanço Ya mwana faveur. é o favor. Amen. Amém. Pierre a servi qui d'abord O nzambe. Pedro serviu primeiramente a Deus. Servir d'abord. Quando serviu a Deus, Le reste il a dit Pierre. o resto seguiu ele. C'était pour la première fois à quantité lolenge wana. Foi a primeira vez Banda ele pêche. receber uma quantidade. Nzambe qui a tel c'est nini. Deus queria lhe mostrar. Amen. Amém. Que l'or et l'argent m'appartiennent. O ouro e a prata me Même bambisi pertencem. bayoka mongongo na A nzambe. Deus peixe ouve a Donc minha voz. na possibilité. Eu tenho Ya capacidade kopambola na par tous les moyens. de te abençoar de todas as formas. Peut-être aux ozo batela kopamba mandeni na Talvez você não 2024. sabe como será abençoado. Mais nzambe azo pso na tongo lelo. Deus te diz nessa manhã, Lipambola ndenge koyelo a kokompoza sua yango te. bênção virá Okomona milagrosamente. lipambo na maboko na yo. Você pegará o Peko seu simba yango na kombo na milagre e Yesu vai Kristo. segurar em nome de Si tu crois Jesus. cela dit Se amen. crês, diz amém. La percée O surnaturelle. avanço Et ça la sobrenatural partage no nom de será Jésus sua Christ. partilha em nome de Jesus. Troisièmement, Terceiro,
assure l'avenir avec une grande style. Garante o futuro em grande estilo. Servir a Deus garante o seu futuro. Garante o seu futuro. Malachi 3. Malaquias 3. 17 à 18. 17 a 18. Estão a nos dizer. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Verão a diferença entre os justos e os maldosos. Entre celui qui sert Dieu. Entre aqueles que servem a Deus. Et celui qui ne sert pas Dieu. E aqueles que não servem Deus. Você não pode ser igual com aquele que não serve Deus. É o nosso ano de revolta. Se os gentios estão dominando e você é filho de Deus, Deus diz, haverá diferença. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Amém. E essa diferença acontece em nome de Jesus. Que aconteça. Aplauda para o Senhor. Acclamez le roi des rois. Aplauda para o Senhor. Bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité. Bem-vindo no nosso dia de aliança da fecundidade. Aplauda para o Senhor. Hoje é o nosso culto da fecundidade. O que é que você deve entender nesta manhã? Toutes les provisions de la rédemption todas as provisões da redenção reposent sur la plateforme d'alliance. São entregues na plataforma da aliança. Tudo que é bênção no reino de Deus está dentro da aliança. Temos cura, libertação, avanço, y compris fécondité. Também a fecundidade. Está na aliança de Deus. Isaías 34, verset 16. Isaías 34, 16. Consultez la parole de l'Éternel. Consulte a palavra do Eterno. Aucun d'eux ne fera défaut. Nenhum dele fará defeito. Consulte a palavra de Deus. Porque dentro da palavra tem coisas que você deve descobrir. Amen. Amém. La fécondité est droit na onta que moi na nzambe. Fecundidade é seu direito como filho e filha de Deus. Genèse 1, 27 à 28. Gênesis 1, 27 a 28. Maloba o nzambe ebisaki Adam. A palavra que Deus disse ao Adão. Abaki multipliez-vous. Era multiplicai-vos. Soyez féconds. Sejam fecundos. Et multipliez-vous. Enchei a terra. Est-ce que você acredita nisso? Soyez féconds. Sejam fecundos. Et multipliez-vous. E multiplicai-vos. Donc stérilité est droit na yote. Sterilidade não é seu direito. Alléluia. Amém. Fécondité ngwana o nzamba aloba. Fecundidade que Deus falou. En tant que mwana nzambe. Como filho de Deus. Stérilité ko kijabe ko sala partage na yo. Sterilidade não deve se encontrar em ti. Forma ba stérilité nenge papa te kote biso. O pai acabou de nos pregar tipos de esterilidade. Existe esterilidade do ventre. Existe também das costas. Tem mulheres que não conseguem nascer, mas tem homens também que não conseguem. Não é só problema de mulher, de homens também. Também tem esterilidade do bolso. Você não consegue ter dinheiro. Seca sobre seca. Esterilidade de pensamento. Homem tem dinheiro, mas não consegue pensar. Se não tem dinheiro, tem bom pensamento. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, farei isto. Quando segura dinheiro, todo o pensamento foge. Quando o dinheiro terminar, falta esterilidade. Nesta manhã, pela Santa Ceia, assim que o Pai abençoar, a esterilidade vai sair em nome de Jesus. Esse espírito será destruído. Aleluia. Amém. A esterilidade não é seu direito. Dieu est le Père qui respecte l'alliance avec ses enfants. Deus é o Pai que respeita a aliança para todos os seus filhos. Psalm 89, verset 35. Salmos 89, 34. Ah, Zoloba. Aqui está je jurai une fois par ma sainteté. Eu jurei uma vez pela minha santidade. Mentirai-je à David? Eu vou mentir a Davi. Deus está a dizer que ele jurou. Será que eu posso mentir o meu servo Davi? Deus não mente. Se ele disse sejam frutíferos, ele sabe que no seu lar você deve ter filhos. Eu não ouvi o seu amém. Esterilidade não tem direito no seu lar. Aleluia. Amém. Todas as mulheres que precisam de filhos, receba filho em nome de Jesus. Receba filho em nome de Jesus. Assim que você passar nesta santa ceia, a esterilidade vai te deixar em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Alléluia. Psaume 127 verset 3. Salmo 127, 3. A Bíblia diz: filhos são bênçãos que vêm de Deus. Filhos são bênçãos que vêm de Deus. Se você não tem filho, tuas cunhadas, tua sogra, teu sogro vão te atormentar. Aleluia. Amém. La fécondité, c'est le désir. Você deve desejar a frutificação, é seu direito. O fruto do ventre é uma recompensa que Deus dá àqueles que servem a Ele. Aleluia. Amém. Você que está aqui, bem amado, talvez você tenha problemas. Alors revoir bien service na yo. Veja bem o seu serviço. Revoir bien marche no nzambe. Veja bem o seu caminhar com Deus. Est-ce que le service est agréable pour nzambe ou non agréable? Será que o seu serviço é agradável ou não agradável? Repara, meu irmão. Esse ano não vai terminar. Você deve ser chamada mãe dos gêmeos. Eu não vi o seu amém. Eu não vi o seu amém. Mais servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Servir a Deus, interesses do seu reino. É terme critique de cette alliance. É termo crítico desta aliança. Exode 23, 25 à 26. Êxodo 23, 25, 26. Exode 23, 25 à 26. Êxodo 23, 25, 26. Vamos ler no verso 26. Diz: nenhuma mulher estéril estará em vós. Aleluia. Amém. Nenhuma mulher será chamada de estéril. Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome 7. No verso 14. Deutéronome 7. Deutéronome 7. No verset 14. Verso 14. Estão a dizer: tu seras béni plus que tous les peuples. Serás abençoado mais do que todos os povos. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, não haverá em ti mulher ou homem estéril, bête stérile, nem animal estéril parmi tes troupeaux. Dentro das suas ovelhas. Alléluia. Amém. Essa palavra você Deus disse: dentro de vós nenhum homem será estéril, nenhuma mulher será estéril, mesmo no seu rebanho, nos seus negócios não serão estéreis em nome de Jesus. Levante a sua mão. Todo tipo de esterilidade, seja na sua barriga, nas suas costas, no seu negócio, está destruído em nome de Jesus. Você quando participar na mesa de hoje, essa estandarte está destruído em nome de Jesus. Decretamos pelo sangue. Receba vida. João 6,57. C'est lui qui me mange, aquele que me comer, vivra par moi, viverá em mim. Assim que você comer o corpo de Jesus, você beber o seu sangue, Jesus viverá em ti em nome de Jesus. Na sua barriga Jesus vai entrar. Não viu o seu amém? No seu bolso Jesus já entrará. No seu negócio entrará. Si tu crois cela, dis amen. Se crês, diz amém. Dis encore amen. Diz amém. Je suis béni. Diz eu sou abençoado. Je suis béni. Eu sou abençoado. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Aplauda para o Senhor. Levante a sua mão, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela palavra. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela palavra que ouvimos. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Rei dos Reis. Em nome de Jesus, nós assim oramos. A primeira aliança que devemos fazer é receber Jesus como Senhor e Salvador. Você pode servir a Deus, mas Ele não te conhece. É um serviço não aceitável. Queremos te ajudar. Queres entregar sua vida a Jesus? Você vai passar aqui e vamos orar. Quando o pai subir aqui, vai orar pelo mistério. Muita coisa vai acontecer. Para você beneficiar disto, você deve ter união com Jesus. Levante a sua mão, vamos orar a seu favor. Levante a sua mão. Muito obrigado, mãe. Deus te abençoe.
Levante, venha, por favor. Venha, a igreja vai aplaudindo. Estás no balcão. Desça rapidamente, venha receber Jesus. Não sinta vergonha, estás aqui. Sentiste que Deus manda te vir. Não endureça o seu coração. Passe em frente. A igreja vai aplaudindo. Venham. Venha entregar a sua vida a Jesus. Para ser unido com Jesus. Esse problema deve terminar. Passe em frente. A igreja vai aplaudindo. Venha rapidamente. Estás aqui. Estavas unido com Deus, mas te separaste dele. Queres renovar a sua aliança com Deus? Vamos te ajudar a receber ele de novo. Você sabes que tens um problema, venha rápido. Venha, por favor, não sinta vergonha, venha. A igreja vai aplaudindo. Aplauda para o Rei dos Reis. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe todos vocês. Feche os seus olhos e levante a sua mão direita. E repita essa oração junto com o pastor. Com toda a fé. Diga: Senhor Jesus, aqui estou. Perdoa os meus pecados. Acredito que eu sou pecador. Eu peço que o seu sangue me lave. Eu abro meu coração nesta manhã. Te recebo como Senhor e Salvador. Salve a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque salvaste a minha vida. Eu sou nascido de novo para reinar de novo. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, pastor, vai orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estas almas. Escreva seus nomes no livro de lembrança, que sejam salvos. Os plante nesta igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque assim fizeste. Em nome de Jesus. Amém. A igreja vai aplaudir para os... Deus abençoe vocês. Os papéis que deu para escrever o vosso nome. E depois vão voltar aqui para participar da Santa Ceia. Sigam a nossa mãe, tem algo para informar. Sigam a nossa irmã, tem algo a dizer-vos. Église acclame le roi de roi. A igreja vai aplaudindo. Église acclame le Seigneur. A igreja aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. S'il vous plaît, por favor, levantemos na presença do Senhor. O pai da casa vai passando, aplauda para o Senhor. Se esses aplausos são de Deus, dê para o Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Fortes aplausos ao Senhor. Diz: não soste-lhe. Também não morreres dele. Em nome de... Dois aplausos sobem a presença do Senhor e sentem na presença de Deus. Sentemos. Aleluia. Amém. Antes de tomarmos a Santa Ceia, agradecemos ao Senhor pela evangelização de ontem. Para todos aqueles que saíram no dia de ontem, que Deus vos abençoe. Instruções dadas a todos nós como família dos vencedores. Saiba aquele que saiu ontem que a bênção do Senhor te acompanha em nome de Jesus. Então, próximo sábado sairemos mais uma vez para o Cristo ressuscitado. Se não fosse ressuscitado, certamente não estaremos onde estamos. É preciso que alguém tire a vergonha acerca de Jesus Cristo vivo. Não há necessidade de teres vergonha porque ele estava no túmulo e ressuscitou. Por isso vamos testemunhar nosso Deus vivo e continuar fazendo até hoje.
Si tout va bien, le samedi prochain, tu vas quitter la côté congolaise, côté Kuna. Então, se tudo indo bem na graça do Senhor, desceremos na Praça dos Congolenses. A todos os irmãos pertencentes de lá e os que irão lá, vamos comunicar boa nova do Senhor. Boa nova. Hoje é dia das mães na Capela dos Vencedores. Glória a Dieu. C'est le 8 mars, c'est à Lyon. Se você passou no dia 8 de março, o problema é seu. Pour la maman chapelle, dans le monde entier, encore une fois, c'est la journée des mamans. Para o mundo inteiro, mais uma vez, hoje celebra-se as mães. E então, para me colocar no teu pensamento, estamos a ganhar umas e outra. Eu penso que a todas as mães presentes e as que futuras, levantem. Onde estiver, levante, por favor. Em todas as pessoas que estão ao redor, vamos uma vez mais orar para nossas mães. E para todos aqueles que são mães e as futuras mães. Tem uma bênção para vocês na casa. Põe a sua mão direita no peito para receber esta bênção. Se você é o pai e todo lado estiver, põe a mão em direção a todas as mães de pé. Declaramos longa vida para vocês em nome de Jesus Cristo. Te vimos hoje e veremos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos a preservação. Que sejam preservadas. Acidentes, contra doenças, contra todo mal. A preservação é vossa partilha. Nenhuma má notícia teremos contra vocês. Em nome de Jesus Cristo. Em como fomos oramos para a preservação do mês de março de 2024. E acreditamos ao Senhor no próximo ano. Iremos te celebrar novamente em nome de Jesus Cristo. Todo o seu desejo. Enquanto mãe ou futura mãe. Que o Senhor o concretize em nome de Jesus Cristo. Que saiba esse dia de fecundidade. Tudo que não está produzindo na sua vida. A todos que estão esperando filhos. Estás no casamento. E já está prestes a acabar. Porque você não dá frutos. O teu Deus. Abre este ventre em nome de Jesus Cristo hoje. Na sua família dirão que não há mulher estéril. As obras das suas mãos são benditas. Bendita na direita, à esquerda, à frente e atrás. Sejam benditas. A alegria de ser mãe. Seja a sua porção em nome de Jesus Cristo. Receba a sabedoria de mãe, de preservar sua casa, de estar perto do marido, mães de filhos. Recebam todos. Tudo está indo bem para você. Em nome de Jesus Cristo. Finalmente receba a força da Sara. Receba a força de Elizabeth. Você servirá ao Senhor até a tua velhice. Nenhuma mãe na capela. Você não vai pecar, recair. Verá toda a tua geração. Que a velhice e o cabelo branco te siga. Em nome de Jesus Cristo. É declarada abençoada. É abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Kosalela Yesu eza esengo baninga kosalela Nzambe eza esengo baninga kosalela Nzambe eza esengo tala ndenge okoma My God Tala ndenge nakoma Neleye, Eriko salela Nzambe eza esengo moninga Oh, atana minyoko eza esengo moninga
ndenge nakoma lelo ye atala ndenge tokoma lelo ye atala ndenge bamama babema lelo ye milala Gritos da presença do Senhor. Zamba pambola yo. Deus nos abençoe. Sentemos na presença do Senhor. Sente na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Terceiro anúncio rapidamente. Na graça do Senhor. Le dimanche prochain, kozanga te parce que zali mokolo na biso to bengi journée d'alliance n'a pas percé dans les affaires. Próximo domingo não falta porque teremos serviço de aliança avanço das carreiras. Se receber, recebe em nome de Jesus Cristo. É importantíssimo porque o azeite estará sobre você. Então, se você estiver veio atrasado, os irmãos estão passando o valor da oferta. Levanta a sua oferta, vai ser recebida. Então, próximo domingo estaremos cá para a nossa carreira de negócio. Então, eu comunico que este ano nos ataques terá através dos seus negócios. Por isso, próximo domingo o azeite estará sobre ti. Não seulement ça, esa année a fortune, mombongo não é kokoti salário oyo nani yo tuate. Não só ano de fortuna, o seu dinheiro vai crescendo de uma forma que nunca viste antes. That is why. É por isto. Dimanche oyo ezakoya. O próximo domingo. Ba fé na yo ezozala maboko ya tata. Os seus negócios vão estar na mão do Pai. Bongo tokotala esika Satana kotia lobo. E nós veremos onde Satanás vai colocar a mão. Parce que nkolo azo multiplier ba fé na mutu moko nano akamwa. Porque o Senhor vai multiplicar o negócio de pessoas que nunca viram. Você será ungido sobre este negócio. É abençoado em nome de Jesus Cristo. Não brinque com a concernente próximo domingo. Isso tem a ver com as pessoas que fazem parte na casa de Deus. Mesmo dizendo que esse ano é difícil, mas Deus vai florescer. Esta é a estação do teu florescimento. As pessoas vão dizer, entraste em caminhos. Nem todos entram em caminhos diferentes. Você. As pessoas que vão comer em sua casa vão ficar felizes. A proteção que o Senhor proteja tudo que é seu. A interdição que o Satanás tocasse aos seus negócios. As filhas deles estão proibidos. Todos os inimigos estão proibidos de entrar na sua casa e tocar o que é teu. Porque este dinheiro tem um projeto que diz respeito ao assunto de Deus. Podes convidar amigos, irmãos a todos que vêm e diz para ele vir este próximo domingo. Para um culto maravilhoso. Que Deus te abençoe mais uma vez. Sabe que este lugar, a Capela dos Vencedores, o Senhor vai derramar mais unção para homens e mulheres cristãos. Anunciam que venha para todos fazerem negócio. E o Senhor Deus vai saber provar que nós estamos dentro do mandato da prosperidade nesta congregação. Que Deus te abençoe. Outro anúncio é este. Abrimos desde a sexta-feira passada, sábado passado, consoante a missão concedida por Deus. Estamos no serviço de ajuda todo este ano. Por isso, l'homme de Dieu a parlé de banque. Nós abrimos, como o homem de Deus tinha dito, o mundo inteiro, o depósito para alimentos. A partir de maintenant, tu peux apporter comme biloko nini sac à l'os, biloko pour la kate, sac à l'os, comment macayabu adono biloko nyonso tomate biloko nyonso akolia. Podes trazer tudo aquilo que você tem para a casa de Deus. Tozo bomba yango awa pona tango la biso evangelisation encore une fois to komema esika ba oyo bazali na kozanga. Para vamos guardando em tempo de evangelização, vamos distribuir como uma solidariedade. Na yo que amém na yo. Ouvi seu amém?
Ils sont partis à l'autre de hospitalité, hospitalité, le diacre, tout, le culte, la mission mercredi, mon cognon, aux unes dans ma pamboli, aux anango, mais mango, ma cobomba, aux ansika, ma bongisi, on a biloko. Então localiza os irmãos da hospitalidade estão aí, tudo que tiver ao longo da semana atrás vai ser guardado para as próximas evangelizações. Então já tem roupas que já não usas mais. Non seulement ça, tu peux acheter de ballons, tu peux acheter par rapport à Oignon Sozanango, comme Memango, pour la bande de Kokabola, Bilamba Kola. Não importa, podes comprar balão de roupa ou tudo que tu tiveres traz, vamos distribuir para aqueles que não têm. Kobanga te, motomoko não na longola, lambana na pesa moto bako botra nga chance. Chance ni bako botra. Não tema, que a pessoa vai dizer que vou tirar minha roupa e entregar outra pessoa, vão tirar toda a sorte minha. Quem vai tirar? Até hoje você teme assim. Yango komona mototi lelo bote elamba tie ko koma torsion a commission ngoti torsion ongala kabagela mbara ngati o kabagela mbate o kotua pete você vai dar uma pessoa que até hoje a roupa se torna pano de chão para ele e eu nunca ofereço minha roupa. S'il te plaît bilamba bana bilamba sukola ngoma lá. Lava todas as roupas de criança, tudo lava bem. Só que mono ipasuka aqui é tu tongango se tá furado dá o alfaiate e faz uma boa costura. O repasser ngoma lá. Engoma isto muitíssimo bem. Parce que ezali ba semence, muito bom ba semence. Porque são semente, alguém diz semente. Oui, ce qui motazo que ne ko semer a tiaka biloko mabete. Então se alguém está aí semeando, cuidado, não coloca nada de mal. Oyo loni yango ko za nini? O que você semear, saiba que vai colher. So ma puto za ma biloko nyonso bilamba nyonso toza ko bon a partir maintenant tozo ti yango kuna pona tango. Então a partir de agora tudo que nós tivemos vamos colocar lá para na ba cellule na biso e também nossas células se tivemos vamos trazer. Pour la gloire du Seigneur. Para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Você não faltará o pão em nome de Jesus. Os teus filhos também não vão mendigar. Isto é a Bíblia. Tu es béni au nom de Jesus. És bendito em nome de Jesus. Nenhum pobre vai estar em capela. C'est pour ça la Bible déclare, voilà pourquoi vous avez de pauvres, vous avez de pauvres au milieu de vous. Por isso a Bíblia declara, vocês têm pobres, vós, no meio de vós. Mas vocês não são pobres. Diz, não sou pobre. Morrerei pobre. E Deus mais uma vez te abençoe. Porque este depósito para guardar todas as coisas que vocês vão trazer está aberto. Trazem isso no tempo de José, fiz a mesma coisa, guardaram no tempo da abundância. Se receber esse anúncio, dá fortes aplausos ao Senhor. So eloko nini esalaka communion otolobi communion est comme un miracle. O que faz com que a comunhão torne-se milagre? Primeiramente a força do entendimento. 1 Corinthiens chapitre 11. Primeiro livro de Coríntios 11. Paul a solo le verset 23 ticno le 26. Paulo está mencionando 23 a 26. Alors, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai appris. Ele diz, aquilo que eu vos ensino é aquilo que eu fui aprendendo. J'ai reçu ça du Seigneur. Eu recebi do Senhor. Ele quem me ensinou. Por isso eu percebi e fui fazendo consoante. O que nós estamos abençoando é pão que vai tornar-se corpo. Rapidement. Versículo 29 rapidamente. Par la grâce du Seigneur. Pela graça do Senhor. Na verset 29 versículo 29 disse Paulo. Celui qui mange et boit sans discerner. Disse porque aquele que come e bebe sem discernir. Le corps du Seigneur. O corpo do Senhor. Aquele que come sem que perceba. É o corpo do Senhor. Porque o seu sangue. Ele terá o julgamento sobre si mesmo. É preciso que tu percebas o que tu estás a fazer. O que eu estou bebendo aqui em memória de Jesus Cristo. Disse em todos os momentos que vão congregando. Façam isso a minha imagem. Isso é a imagem de Cristo.
Então se ele morreu para a sua cura, então saiba que você vai receber agora. Tudo que é esterilidade no seu corpo deve ser desaparecido, porque no corpo de Cristo não existe esterilidade. Diga a percepção. E compreenda que esse não é pão. É o corpo de Jesus. E segundamente, o que concede a isso uma mesa milagrosa é a oração. A oração. Alguém diz amém? Matthieu 26, a partir do verset 26. Mateus 26, 26, o versículo. Vamos se preparar, os irmãos vão se preparar. Os irmãos da comunhão vão se preparar. A Bíblia diz que estavam todos sentados na mesa comendo. Enquanto comiam, o pão que comiam era de todos. Eu mencionei isso quando estivemos na sexta-feira. Que tu não podes negar aquilo que está apresentado na mesa. Comece ainda com este alimento que é de todos nós. Antes de você beber tudo aquilo que você trouxe. D'abord, c'est la table ici qui est bénie. Primeiramente, esta mesa abençoada. Este alimento é para todos nós, de família. Tu ne peux pas aller na fête, inviter e não podes ir numa festa ser convidado. E vais trazer a tua própria comida. Isso é normal? Alguém diz amém? Numa festa convidada, você vai comer aquilo que é preparado para todos. Então esta mesa é preparada para todos, é uma mesa de comunhão, fraternidade. Uma das coisas que consolida mais a força como família dos vencedores é nós comemos todos de Canaã. Alimentamos-nos da mesma coisa hoje. Se o Senhor disse para tu orares para a garrafa que tens na mão, não é um problema. E devemos ter noção. O que é abençoado aqui é o primeiro alimento que nós devemos nos alimentar. Deus te abençoe. A Bíblia declara que tomou pão. Abençoou. Disse este. Depois de render graça, soube romper. É o pão rompido. E deu aos seus discípulos. Tomem. Comam. Porque isto é o meu corpo. O Senhor me ouvido. O Senhor me ouvido. Em nome de Jesus Cristo. Levanto este pão. Declarando. Este é o corpo de Jesus Cristo. Amém, que assim seja. C'est le corps de Christ. É o corpo do Cristo. E depois disso, a Bíblia declara tomou o vinho. Abençoou. Este é o meu sangue. Derramado a vosso favor. O sangue da nova aliança. E hoje, em nome de Jesus Cristo. O que vai bebendo hoje. Se existe sangue de esterilidade dentro de si. Que haja uma transfusão. Todo sangue que trouxe coisas maliciosas que fala a esterilidade na sua vida. Este sangue se adelanta. O sangue de Cristo muda de hoje em nome de Jesus Cristo. Levanta onde estiver. Meu Deus, meu Senhor. A tua mesa abençoada. Saímos da esterilidade para pessoas que produzem. Desde o corpo, alma e espírito. Há coisas que não podia entender e não trazia fruto. Mas o final é hoje. Enquanto você se torna um com sangue e o corpo de Jesus Cristo, começa a produzir frutos. Produza frutos.
que o teu espírito, a sua alma, o seu corpo, todo o trabalho que ia voltava não produzia fruto. Começando hoje que tem a fim em nome de Jesus Cristo. Homem carregado de frutos, seja uma mulher de frutos. Em nome de Jesus. Sentemos. Comemos com a fé et avec attente. E expectativas. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Convidamos o coro. Yahweh salam, Yahweh salam lenga nayo, ya salalelo. Yahweh salalelo, Yahweh salabika mwanayo, sala Yesu. Nalelelio Yahweh sala Yahweh salalo lenga nayo, oh salalo lenga nayo. Yahweh salam, Yahweh salam lo lengeda yo, Yahweh salabika mwana yo, Yahweh salam, Yahweh salam lo lengeda yo, Yahweh salam lo lengeda yo, Yahweh salam, Yahweh salam lo lengeda yo, salam. Ozana makoke kosilisa pasi nanga, ozana makoke bongi olongola soni yo yaya, na ye na yo molongoli soni longola soni, na ye na yo papa ya bana bitiko yo na leleli yo nzamba balongi sembola loboko na yo Yesu, namona bikamwa nasima oyanga Yahweh, 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 salam, Yahweh, salam, lo lengena, Yahweh, salam, Yahweh, salam, Yahweh, salam, Yahweh, salam, lo lengena, Yahweh, salam, Yahweh, salam, Yahweh salalo lengena yo, salabika mwana yo, Yahweh salam, yolika motema na Yahweh salalo lengena yo, amenanga zayelonga Yahweh gomokina lokumu, amenanga zayelonga Yahweh, gomokina loku. Yamana yo ekosuka awate. Yamana yo ekosuka awate. Yahweh, gomokina loku. Ozayangana zalipe yo. Ozayangana zalipe yo. Yahweh, gomokina loku. Sabenanga asaelonga. Sabenanga asaelonga. Yahweh, yobokina lelongananga yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, asinanga yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, elika bomoinanga Yesu kumama nanga, Yahweh yokumama, yambo naso nyonso kasi kumama nanga, Yahweh yokumama, yambo naso yanga lobiko kumama nanga.
Mettez-nous Ésaïe 54, le verset 1er au verset 3. Ésaïe 54, primeiro versículo ao terceiro versículo. Soit verset oyo kene lango na ndako. Leve este versículo em sua casa. Ésaïe 54, verset 1 verset 3. Ésaïe 54, de 1 até 3. Il est interdit na mwasi o mobali azako bota te alela na royaume ya Nzambe. É proibido a todos os homens e mulheres que não dêem fruto de chorar. La Bible déclare toi stérile. E a Bíblia declara tu estéril. Réjouis-toi. Regozije. Toi qui n'enfantes plus. Até o que não tem frutos. Fais éclater ton allégresse. Continua a gritar com regozijo. Et ta joie. Da sua alegria. Toi qui n'as plus de douleur. Você que já não tem dores. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Porque os filhos dos abandonados serão numerosos. Et le fils de celle qui est mariée. Daqueles que continuam dit l'Éternel. Diz o Senhor. La kasi motomoko solo ba amen parce que ça le ba Nzambe. Amém porque a palavra de Deus. Élargis l'espace de ta tente. Alargar o espaço da tua tenda. Déploie les couvertures de ta demeure. Estenda-se o todo da tua habitação. Ne retiens pas. E não impeça. Allonge tes cordages. Alonga as tuas cordas. Et affermis tes pieds. E afirma as tuas estacas. Pourquoi? Le verset 3. Versículo 3. 1, 2, 3. Tangango makasi. Vamos ler todos juntos. Car tu te répandras à droite. Transbordará para a direita. Et à gauche. À esquerda. Ta postérité envahira. A tua posteridade possuirá. Angola. Et des nations. Et peuplera des villes désertes. Tombe la mapoko la yo. Levanta suas mãos. Parce que oye awa. Na forma que você vê. Na autorité liloba. Pela autoridade da palavra. Na mystère a communion. O mesmo mistério da Santa Ceia. Eu declarei yo. Eu declaro-te. Fécond. Tudo. E se ganhou se bota quitte. Onde não dava frutos. Sepela. Alegre-te. Pode ecoyar e belé. Virá mais. In the name of Jesus Christ. Jesus Cristo. 1, 2, 3. Em 1, 2, 3. On beta cri de joie. Você dará gritos de Écoute-moi, yoka. Ouça. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Bibelobi e combat. A Bíblia diz estéril. Osa bota te. Aquela que não dava filhos. Sepela. Alegra-te. Parce que makambo como ko salema. As coisas vão acontecer. Eu acredito aqui. Biloko ezosela yo. As coisas te esperam. Ezala ya libumu. Na tua barriga. Ezala ya misala. No teu trabalho. Nazo beta crias. Grito, olha. My God. Hey, glory. Sepela. Sepela. Everything is okay. Kendela kimia la kombo la Yesu. Ide paz na Jesus Cristo. Ozonga na bambuma na yo. Toma com seus resultados. Amosusu après qu'il talelo kaka. Só depois desse culto agora só. Yamba telefone ya fécondité. Nós chamada de fecundidade também. Lundi ya fécondité. Segunda fecundidade. Mardi ya fécondité. Mercredi ya fécondité. Jeudi ya fécondité. Vendredi ya fécondité. Samedi ya fécondité. Ochongo esika kobomba ngo kozala te. Ekoya de partout ya mbango. In the name of Jesus Christ. Ndenge tozo bongisa abe esika yo pe bongisa. Da forma que estamos a preparar o casa bato na suka garde-robe na yo kotonda na babiloko. Nesse culto o seu guarda-fato vai estar cheio de coisa. To partager le bonheur. Partilhemos a bondade. Certamente a bondade e a graça acompanharão-nos todos os dias da nossa vida. Habitaremos na casa do Senhor para sempre. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024.
Eu também sou redimida para florescer em tempos difíceis. Alors félicitations à toi. Parabéns a todos. Bon dimanche et bon dimanche. Bom domingo. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Bon dimanche.